Hi everyone. Olá pessoal. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês. Hope everybody's fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. And today is the last class of the year when we talk about the second grade, okay? É a última aula de inglês aí de vocês da segunda série do ano. Então, estamos encerrando a última aula hoje. Vamos ver se a gente consegue trabalhar legal. With me today, Ed. Ed, would you like to say hi? Hello everybody, I'm Ed. I'll be the moderator today. Só moderação aqui, tudo que vocês falarem, passarei para o João. That's it. Ok. And as it's the last class, como é a última aula, vamos botar o Ed para trabalhar interagindo bastante aí no chat hoje, tudo bem? E já que estamos falando do chat, agradecer todo aquele pessoal que participou na sexta-feira passada com a gente aqui. Teve bastante gente, os alunos lá da Escola Cabral de Getulina, os alunos do professor José Francisco da Fundação Casa Leopoldina, os alunos também do Pro Marcos, lá da Dr. Jorge Cury, em Piracicaba, e alunos da Pro Geniane, também lá da, vou ver se eu falo o nome da escola correto, da Dr. Eufli Jales, que é lá de Jales. Okay? E a gente tem também os alunos da escola Tufik Julian, de Carapicuíba, do professor Carlos Alberto, o Eduardo, da Pro Adamares, lá do Celso Lenarduzzi, os alunos da Pro Vanusa, lá da PEI Batista, a Letícia, da Pro Andressa, da Escola Estereonice, lá de Penápolis, e aqui os alunos também da Pro Cláudia, da Escola Octaviano Cardoso, o nome da cidade é complicado, Turiúba. Tá pequenininho, não tô enxergando mais, preciso dos meus glasses aqui que eu esqueci hoje. Ok, então, falando aí dos slides, todos lá no repositório, então quem quiser vai lá, segunda série da semana passada, dessa semana, tá tudo lá. Né? Agradecer um pouquinho também aos professores que participaram da aula passada, que nós falamos aí de desastres naturais. Aí a Pro Ana Paula falou sobre a viagem ao Japão e o quanto é importante a gente conscientizar aí os alunos nesses casos de desastres naturais. E aí ela mencionou bastante o landslide, né, que é mais comum aqui pra gente, né, os deslizamentos de terra, e também os floodings, né, as enchentes todas aí, ok? O Prozico Ferreira, ele fez uma pergunta se eu participei lá do PDPI Program, porque ele viu o SWBAT lá, aquilo que eu coloco lá no início da aula de o Students will be able to, né? Os alunos serão capazes de. Não participei desse curso lá, na verdade eu estou na rede desde 2014, eu entrei em 2014, então não deu tempo de participar dessa parte aí, né, Ed? Mas gostaria de ter ido. É que a gente vai estudando e ao longo do tempo a gente vai pegando algumas coisas daqui e dali para poder facilitar a nossa vida. Não é assim que a gente aprende, Ed? Sim. Né? Aprende a ensinar e aprende a aprender também. Então, obrigado por todos esses toques aí que vocês deram para a gente. Tá? A nossa aula de hoje, a gente vai começar sempre dando aquele recadinho sobre o CEL. Né? O Centro de Estudo de Línguas está lá para vocês na tela, com o endereço, né? Vocês podem acessar esse endereço para poder verificar tudo que tem lá de idiomas que é ofertado na unidade mais próxima a você. Então, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês, todas essas línguas aí, Ed. Algum outro recado? Acho que lembrando que inglês também é ínfimo de conversação, né, João? Então, vocês podem, mesmo que você já faça inglês lá na rede, você pode fazer, porque os grupos são menores, trabalhar a pronúncia, trabalhar a fala. O enfoque é um pouco diferente, né? Então é legal trabalhar a conversação também, né? E já que a gente está falando do CEL, a gente vai trabalhar um pouquinho com as hashtags para que vocês consigam entender e achar, facilitar a busca, né? A hashtag, é isso? Sim. Então, usem a hashtag que está aparecendo aí, ó, vem para o CEL, ou se não, a outra, vem para o CEL, você também, né? O VCTBM, essas abreviações lindas aí que são usadas nas redes sociais, que eu não uso, mas a gente vê bastante. Então, use aí essa hashtag para poder localizar informações sobre o CEL e te ajudar. Vamos começar 2021 com um idioma novo, né? Vai lá, escolhe aquilo que você gosta mais e manda ver,
né? 2021 com as duas pernas juntas, não só a direita. Vai com tudo, ok? Então, vamos lá para frente, falando um pouquinho da nossa aula hoje. A gente vai começar com short stories, então os contos vão aparecer, né? E o que eu gostaria de falar para vocês é que no decorrer da aula eu vou indicar aí um site que vocês podem encontrar várias coisas. A gente tem o domínio público, né? Sim. Então, se você for para o domínio público lá, dominiopublico.com, você já vai encontrar bastante coisa lá. Se você gosta de inglês, daqui a pouco eu vou escrever para você um site ali que é interessante, você vai poder também, é o domínio público em English, então tem os livros em e-book e também tem em audiobook, você pode baixar, é uma beleza. É mesmo o .org, ele já tem português e inglês, você joga lá e já aparece os dois. Aparece os dois, Mas esse é só em English, aí você consegue baixar também os MP3, né? Legal. Tudo no domínio público, não é nada illegal, ele está lá disponível para todos, né? São as obras clássicas, normalmente como Frankenstein, Mary Shelley, que já está lá disponível, Moby Dick também, se você gosta de ler histórias clássicas assim, e aí você pode baixar também o MP3. Então, daqui a pouco eu escrevo para vocês ali no decorrer da nossa aula aqui. Vamos revisar aquilo que aconteceu na aula anterior, está aparecendo na tela. Então, last class, we read and understood different texts about natural disasters. Na aula passada, nós lemos e entendemos diferentes textos sobre desastres naturais. Took a quick look at phonetic symbols and how words are pronounced. Demos uma rápida olhada nos símbolos fonéticos e como as palavras são pronunciadas. Identify the use of verb tenses in various situations. Identificamos o uso dos tempos verbais em várias situações. Perfeito. Então, foi isso que a gente viu aí, a aula passada, bem rapidamente, né? Só uma retomada aí do que a gente viu lá. Para a aula de hoje, you will need your notebook. O seu caderno. And a pen or a pencil. Um lápis ou caneta. Only that. É só isso aí, né? E a gente vai continuar. E é lógico que a gente tem a habilidade trabalhada na aula de hoje com esse título de Short Stories. Ed, manda ver pra gente. Ler, compreender, analisar e interpretar. Conto literário, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. A habilidade do quarto bimestre, mas a gente tive essa habilidade durante o ensino inteiro, né, João? Sua habilidade de ler, compreender, analisar e interpretar, ela permeia aí todos os anos, né? Desde o sexto até o terceiro a gente vê. O foco vai mudando aos pouquinhos e a gente vai trabalhando os outros pontos da habilidade. Nessa aula de hoje, por exemplo, vai ser o conto literário, né? A gente vai focar ali, não nas piadas, nas adivinhas, que a gente já trabalhou lá com os riddles, mas hoje vai ser o conto literário. Por isso que eu estou falando aí dos sites de livros que vocês podem baixar, caso queiram, ok? Então, Short Stories é o título da nossa aula de hoje. And by the end of this class, students will be able to... No final dessa aula, os alunos serão capazes de... Talk about different writers. Falar sobre diferentes escritores. Understand the concept of short stories. Entender o conceito de conto. Read and listen to different short stories. Ler e ouvir a diferentes contos. And use reading strategies to understand short stories. Usar diferentes estratégias de leitura para entender os contos. That's it. Então, até o final da aula, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso, né, Ed? Vamos tentar, pelo menos, ok? E agora vai aparecer para vocês ali na tela 3 figuras simpáticas. Ok? Então, can you recognize them? Você conhece Sim, essas pessoas todas que estão aí? Rapidinho no chat, 1 minuto para vocês mandarem para a gente quem são essas pessoas.
Ok, Ed, we are back. Conseguimos saber quem são essas três figuras simpáticas? Sim, ó, a professora Valdirene falou que a gente trabalhou, ela falou, ela é a legenda. Né? Tá certo, Então, ali é a legenda. competência leitora, gente, é Também, isso aí, né? Competência leitora. Então, olha, ó, a grande maioria, a professora Cássia, Maria Cristina, Dagmar, Isabelle, Renato, José, One, Allan Poe, Edgar Allan Poe, Two, Machado de Assis, and three, Oscar Wilde. Isso, exatamente, são os três ali que estão ali com a gente. Né? Então, legal. Vamos trabalhar um pouquinho para ver as respostas e saber um pouquinho quem são eles, né? Depois a gente vai ver um vídeo. Por enquanto a gente vai ler os textinhos aí para entender melhor quem são essas pessoas que estão aparecendo, ok? Então, antes da gente ir para lá, deixa eu já lembrar aqui para vocês que eu já escrevi o nome do site aqui, ó. É bem sugestivo. Está lá, www.bookshouldbefree.com. Okay? Então, é desse jeito que você tem que escrever para acessar esse site. Lembrando que books são os livros, should, deveriam ser de graça. Em inglês, bookshouldbefree.com. Quando você acessar esse site, você vai ter os livros em EPUB, ou seja, você vai poder ler em qualquer e-book ou mesmo abri-los no leitor do Google Drive lá, e não só do Google, sem ser o Drive, do Google, para poder ler os livros em e-book. E também a possibilidade de baixar o MP3, o que é muito legal para quem está aprendendo uma língua, né, Ed? Porque você consegue ler e ouvir ao mesmo tempo, e aí você consegue aprender a pronúncia de cada uma das palavrinhas, ok? É um exercício muito legal. Então procurem fazer. Você aí que gosta de leitura, tem contos, tem os livros clássicos, todos aqueles romances, como eu já mencionei, então Frankenstein, Mary Shelley, eu falei Moby Dick, tem o Lewis Carroll lá também, então Alice, agora eu vou inverter tudo. Alice in Wonderland, Lewis Carroll, yeah. Então acertei, tá? Porque eu confundo tudo. Gente, eu tenho um problema muito sério com literatura para relacionar quem é quem com quem que escreveu. Então, é uma dificuldade para mim. Cada vez que eu dou aula sobre literatura aqui, né, Ed, é um sofrimento, porque eu tenho muita dificuldade em fazer essas relações. Então, estou aqui me expondo para vocês, porque para mim não é fácil. Então, quando eu falo de leitura, eu gosto muito de ler. Leio o tempo inteiro. Mas, para fazer essas relações, eu tenho problema. Mas tem Alice in Wonderland, tá lá. Alice no País das Maravilhas, tá lá também disponível para baixar. Lembrando que também no domínio público, no site brasileiro, domíniopublico.com.br, eu acho que é assim, .org. .org. Então, vocês também têm várias obras lá em língua portuguesa, todas disponíveis para poder baixar em PDF, né? PDF, então, TXT, a gente não RTF. pode falar que em todos os formatos, tá? Então a gente não pode falar que não tem acesso. Tem acesso sim, é só ir lá, baixar e começar a ler. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro que apareceu lá, que é o Edgar Allan Poe. Então, a gente tem ali no início as datas de nascimento e de morte, o local onde ele nasceu, e um pouquinho sobre a história dele, Ed. Vamos lá? He was an American writer, poet, editor and literary critic. Ele foi um escritor americano, poeta, editor e crítico literário. Poe is best known for his poetry and short stories. Poe é mais conhecido por sua poesia e os seus contos. Particularly his tales of mystery and the macabre. Particularmente seus contos do mistério e do macabro. Exatamente. O próximo que vocês deram a resposta para a gente foi Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis. E data de nascimento, local, data de morte, local. He was a pioneer Brazilian novelist, poet, playwright and short story writer. Ele foi um novelista brasileiro pioneiro, poeta, escritor de peças de teatro e contos. E contos. Okay. Widely regarded as the greatest writer in Brazilian literature. Amplamente reconhecido como o maior escritor da literatura brasileira. He was multilingual, having taught himself French, English, German and Greek in later life. Ele era poliglota e ensinou a si mesmo, ele aprendeu sozinho em francês, inglês, alemão, grego no final de sua vida. That's it. Bem interessante, né? Machado de Assis, very good. E o próximo que a gente tinha lá, Oscar Wilde, birth, death, e he was an Irish poet and playwright. Ele foi um poeta e escritor de peças de teatro irlandês. After writing in different forms throughout the 1880s,
Depois de escrever em diferentes formas durante os anos de 1880, including short stories, incluindo contos, the early 1890s saw him become one of the most popular playwrights in London. o início dos anos de 1890 ouviu se tornar um dos mais populares escritores de peças de teatro de Londres. That's it. Very good. Então a gente viu aí um pouquinho de cada um desses três, né? E agora sim, vocês vão falar pra gente aquilo que vocês conhecem desses três escritores, ok? Então, vou dar aqui um minutinho no chat para você tentar escrever pelo menos uma obra de cada um deles. Uma do Edgar Allan Poe, uma do Machado de Assis e uma do Oscar Wilde. Pode ser? Vamos lá? 1 minute? Acho que dá tempo, né, Ed? Yes. There we go. 1 minute. Have fun. Se divirtam lá no chat. Ok, Ed, we are back. Temos aí várias respostas, né? Yes, people here love literature. Pessoal, Good, that's adora. nice. Vamos lá. Bom, bombou aqui o Corvo, né, do Poe. O Corvo, The Raven, né? The Raven. The Raven. Machado de Assis, Dom Casmurro foi o mais falado. Memórias Mais Póstumas- votado. mais votado, Memórias Póstumas em Braços Cubas. Uhum. E do Wilde, The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray, ok? É, São mas- bem famosos São mesmo, bastante. né? Escrevi aqui para vocês algumas das respostas, então, do Poe, The Black Cat, do Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, e Machado de Assis, Dom Casmurro. Temos aí essas sugestões que vocês passaram para a gente. Very good. Então, vocês conseguiram fazer realmente aquilo que eu tenho muita dificuldade, que é relacionar o nome da obra ao escritor. Sorry about that. Né? Já me desculpo aqui. Ok, então nós já vimos aí um pouquinho das obras que vocês mandaram e agora vamos ver um pequeno conceito aí do que são os short stories, né? Os contos. Tudo bem? Então, Ed, a gente vai aqui passar essa parte para eles e aí a gente já vai traduzir também, tá bom? Ok. Então, a short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focuses on a self-contained incident or a series of linked incidents. Um conto é uma peça de ficção em prosa que normalmente pode ser lida em uma sessão ou uma sentada, né, que o pessoal fala, e se concentra em um incidente independente ou uma série de incidentes interligados. Yes. With the intent of evoking a single effect or mood. Com a intenção de evocar um único efeito ou estado de espírito.
The short story is one of the oldest types of literature and has existed in the form of legends, mythic tales, folk tales, fairy tales, fables, and anecdotes. Então, o conto é um dos mais antigos tipos de literatura, ou gêneros literários, né? E já existiu na forma de lendas, contos, contos de mitologia, contos populares, contos de fadas e fábulas e anedotas. Yes. In various ancient communities across the world. Em várias comunidades antigas em todo o mundo. The modern short story developed in the early 19th century. O conto moderno se desenvolveu no início do século XIX. Very nice. Então, agora o que a gente vai fazer? Estamos falando aí de contos o tempo inteiro, está na hora da gente experimentar um pouquinho cada um deles. Então, eu trouxe para vocês um pedacinho de cada um desses 3 escritores. A gente vai ouvir o audiobook e ler ao mesmo tempo, vai aparecer para vocês o texto com o áudio para que vocês acompanhem. O primeiro que a gente vai ver é do Edgar Allan Poe, The Telltale Heart. Então, acho que em português foi o Coração Delator. Ok? Yes. Ok, não posso dar minha opinião porque depois vou pedir para vocês. Então, video time, por enquanto é só enjoy, ok? Só realmente apreciem aí a leitura junto com o som. Vamos lá? Video time, there we go. Reading by Reynard. The Telltale Heart by Edgar Allan Poe. True. Nervous. Very, very dreadfully nervous I had been and am. But why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard all things in heaven and in the earth. I heard many things in hell. How then am I mad? Hearken, and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye. Yes, it was this. He had the eye of a vulture, a pale blue eye with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood ran cold. And so, by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever. Beautiful. Very nice, isn't it? Yes, it's very nice. It's just a piece. E é só um pedacinho, né? Então, bem interessante. Bom, antes de ir para o próximo, a gente vai acompanhar um pouquinho esse texto e ver aí o que foi mostrado, né? E falado um pouquinho. Então, o que vocês vão fazer agora? Eu vou dar no chat para vocês 1 minuto para que vocês leiam um trechinho disso que já foi lido. Então, vocês já leram, né? Já apareceu lá no vídeo para vocês, o texto todo, mas a gente vai ler só um trechinho, uma parte daquilo que já foi lido. E o que eu quero que vocês façam é mande para a gente no chat as cognate words, né? As palavras cognatas. Então, não é o momento de você parar para poder entender tudo que está escrito lá, não. Vai lá, escaneia e manda para a gente só cognate words. Tudo bem? 1 minute, chat time. Let's go.
Ok, Ed. Back. Estamos aqui de We're volta. back. Temos aqui algumas palavras cognatas no chat? Vamos lá. A Gessiane falou Nervous Senses Destroyed, Store Calms, e o aluno Eduardo da Escola Celso Lesarduzzi, que é a nossa filial do Centro de Mídias, né, João? Sim, a Celso Lenarduzzi, ela está aqui com a gente o tempo inteiro. Very good. Então, ele falou Nervous também. Ah, E- joia. Vamos lá. Então, tem a Marilzaros, diz Active, Observe, Story. Observe ou Observe, João? Observe. Observe, né? Não, That's it. é isso aí. E a Marilide, Nervous Senses Destroyed também. Nice. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem ali. Eu coloquei para vocês o QR Code. Então, se você quiser já baixar o The Telltale Heart, já dá um print na tela ou já tira a foto com o seu celular e já seja direcionado aí para o site. E as palavras cognatas é que vocês falaram pra gente, né? Então tem nervous, que aparece de novo, senses, destroyed, sense again, acute, calmly, observe and story. Okay? Vamos tentar traduzir agora, Ed? Vamos, mas acute você acha cognato, João? I think it Tá is. ok. Okay, acute. Okay. Of hearing acute. Okay. Vamos lá. Too nervous, very, very dreadfully nervous I had been and am. Verdade, nervoso, muito, muito nervoso eu tinha estado e estou. But why will you say that I am mad? Mas por que você vai dizer que eu sou louco? The disease had sharpened my senses, A doença havia aguçado meu sentido, not destroyed, não destruído, not dulled them. não entorpecido. Yes. Above all was the sense of hearing acute. Acima de tudo, o sentido da audição estava aguçado. Yes. Aguçado, agudo, acute. É. Yeah, that's É. it. Okay. É. I heard all things in the heaven and in the earth. Eu ouvi todas as coisas no céu e na terra. I heard many things in hell. Eu ouvi muitas coisas no inferno. How then am I mad? Como então estou louco? Hearken Ouça and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. e observe quão saudável, quão calmamente posso contar a você toda a história. That's it. Very nice. Então, interessante essa parte, né? Ok. Vamos para o próximo. O próximo é o nosso Machado de Assis. Ah, antes de lá, a gente achou aqui, ó, o Dom Casmurro. In English, ficou como, Lord Taciturn. yes, Lord Taciturn, right? Alguém taciturno, é isso? Isso, a pessoa que não fala muito. Pessoa né? que não fala Calma, muito, né? Casmurro. Pessoa quietinha, ok. Então, in English, Dom Casmurro está com aquele nome. Ó, então, que legal. Então, o próximo que a gente vai ver agora é o Fortune Teller. Acho que é um antes desse que está aparecendo. The Fortune Teller. Reading by. Vamos dar uma olhada aqui, pera só um minutinho. Okay. Yes, that's it, The Fortune Teller. Então, a gente vai assistir agora ao Fortune Teller, que em português ficou A cartomante? a cartomante. Na verdade, É, em inglês em ficou The português, Fortune né? Teller, né? Porque o original é em português. Então, vamos ouvir aqui para ver se a gente conhece algumas palavras também. There we go, video time. Recording by Leni. Brazilian Tales by various authors. Translated by Isaac Goldberg. Section 2. The Fortune Teller by Joaquim Maria Machado de Assis. Hamlet observes to Horatio that there are more things in heaven and earth than are dreamed of in our philosophy. This was the self-same explanation that was given by beautiful Rita to her lover, Camilo, on a certain Friday of November 1869, when Camilo laughed at her for having gone the previous evening to consult a fortune-teller. The only difference is that she made her explanation in other words. Laugh, laugh. That's just like you, men. You don't believe in anything. Well, let me tell you. I went there, and she guessed the reason for my coming before I ever spoke a word. Scarcely had she begun to lay out the cards when she said to me, "The lady likes a certain person." I confessed that it was so. And then she continued to rearrange the cards in various combinations, finally telling me that I was afraid you would forget me, but that there were no grounds for my fear. "She was wrong," interrupted Camillo with a laugh. "Don't say that, Camillo. If you only realized in what anguish I went there, all on account of you. You know, I've told you before. Don't laugh at me. Don't poke fun at me." Camillo seized her hands and gazed into her eyes earnestly and long.
He swore that he loved her ever so much, that her fears were childish. In any case, should she ever harbor a fear, the best fortune-teller to consult was he himself. Then he reproved her, saying that it was imprudent to visit such houses. Villela might learn of it, and then... Ok, so that was the fortune teller. Okay. Vamos lá agora, de fazer a leitura de um trechinho desse texto para poder trabalhar, não as palavras cognatas, mas agora a gente vai trabalhar os verbos no presente. Ok? Então, fazer uma observação aqui, João. Em vez de fazer a tradução, eu faço a tradução ou eu leio o original? Você pode ler o original, ótimo. Eu estava fazendo exercício aqui. Enquanto eu estava ouvindo em inglês, eu estava comparando com o original. Algumas coisas ficaram diferentes, que ele sempre na tradução sempre se perde alguma coisa ali, sempre, né? A parte, aliás, a parte cultural acaba se perdendo um pouquinho, né? Quando a gente faz a tradução. Mas legal. Então a gente vai dar um minutinho para eles conseguirem achar os verbos ali. E a gente já volta para falar dos verbos e da tradução. Vamos lá? 1 minute in the chat. Mandem para a gente os verbos no presente, ok? Então encontrem lá os verbos no presente e mandem para a gente. Go! Have fun! Ok, Ed, we are back. Vamos ver o que eles falaram aí? Vamos lá. Temos aqui a da Marisa, left, believe, let, likes. A Maria Lid, left também, like, don't believe, let, like. A grande maioria agora está todo mundo no left, like, like, like. Só os verbos com L, João. Os verbos com L apareceram aí, tá ótimo. Vamos dar uma olhada lá na tela. De novo, o QR Code está ali. Esse é o do Fortune Teller. Querendo, vai lá e baixa, ok? Na verdade, eu não sublinhei ali, não destaquei o left, porque a gente está em um imperativo, né? Então, left. O imperativo a gente considera presente, Ed? Não. Não, né? Então, é uma outra forma aí do verbo, então, por isso que eu não considerei nem o left, nem o let, né? Só os que realmente estão aí no presente simples. Então, a gente tem o verbo is, tem o don't believe e tem o likes. Vamos lá, Ed, para a nossa tradução, e aí você pode fazer a leitura do original, na verdade. Do original. Então, vamos lá. Laugh. Tá. Eu tenho que fazer uma proposta para você, João. Eu li primeiro em português e você lê em inglês. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ria. Laugh. Os homens são assim. That's just like you, man. Não acreditam em nada. You don't believe in anything. Pois sabia que fui. Well, you see, well, let me tell you. Okay. I went there. Okay. Eu sabia que fui, so I went there. O que ela adivinhou o motivo da consulta. And she guessed the reason for more coming. Tá certo aí, né, Dó? A consulta, né? Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Before I ever spoke a word. Apenas começou a botar as cartas. Scarcely had she begun to lay out the cards. Disse-me. When she said to me. A senhora gosta de uma pessoa. The lady likes a certain person. Confessei que sim. I confessed that it was so. E então continuou a botar as cartas. And then she continued to rearrange the cards. Combinando-as. In various combinations. E no fim declarou-me que tinha That's medo. it. We stopped there, sorry. Yeah, stop there. That's it. Então tem algumas diferenças realmente, né? Em inglês a gente acaba acrescentando alguns termos para poder ligar uma palavra com a outra ali, né? E omitimos algumas coisas ali também. Em vez de falar a senhora, the lady, né? The em vez lady, de you, né? exatamente. Para mostrar a formalidade. Perfeito. Legal. Então agora vamos lá para o nosso último, que é The Selfish Giant, né? É a última com o Oscar Wilde. Então, de novo, enjoy. É só apreciar aí a leitura. Vamos lá? Video time. The Selfish Giant by Oscar Wilde, read in English.
the Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. "How happy we are here!" they cried to each other. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. "My own garden is my own garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it, and put up a notice board. "Trespassers will be prosecuted." He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside. "How happy we were there!" they said to each other. That's it. Então, esse foi The Selfish Giant. E agora vamos lá para a nossa última atividadezinha aqui. A mesma coisa que vocês fizeram, só que agora eu quero os verbos no passado, ok? Deem uma lidinha nesse trechinho que está aparecendo ali. Manda para a gente no chat os verbos no passado, tá? 30 segundinhos, porque a nossa aula está quase chegando no final. Manda lá que a gente já volta. Go! Ok, back we are. Voltamos, Ed. Tem algum aí verbo no passado que eles mandaram? Sim, a professora Lid, Adriana, Regiane responderam had, tried, used, was, did not like, were. Very nice. Grande maioria. Então, a gente tem aí na tela para vocês, os verbinhos todos sublinhados ali. QR Code, The Selfish Giant, está lá para vocês. Então, had, tried, was, did not like, used to, were, and said. Okay? Então, vocês têm aí esses 3 textos e agora a pergunta que fica é, se vocês fossem escolher um dos 3, qual deles vocês escolheriam? Okay? Então, é interessante quando a gente tem a leitura e vocês têm todos os QR Codes lá com vocês. Se quiser colocar a tela de novo, os 3 estão ali para vocês, tá? Então, procurem baixá-los, procurem lê-los na sua integralidade ali, que vai funcionar. Ed, nossa última aula do ano. De ensino médio. De ensino médio. De ensino Semana médio. que vem tem mais e do componente de língua inglesa, tá? As aulas não acabaram ainda, vocês têm aula até o dia 23 aí com a gente. Então, a gente agradece muito todo esse empenho que vocês têm, nos ajudado, os alunos participados, os professores aí na outra ponta. Foi um ano difícil para todos, né, Ed? Sim, com certeza. Então, thank you very much. Espero que vocês tenham curtido todo esse trabalho que a gente fez aqui durante o ano. Foi adaptação para a gente, não foi fácil também. A gente teve que aprender muita coisa, assim como vocês aí tiveram que aprender a mexer com toda a tecnologia, os alunos também tiveram que se acomodar com esse novo meio de aprender. Então, super thanks, né? Um agradecimento aí do coração para todos vocês. E nos vemos... Terça-feira. Terça-feira, ok. Terça-feira estaremos aqui para a aula do Fundamental, ok? Estaremos aqui. Mas para vocês, da segunda série, bye bye. Merry Christmas e Happy New Year, né? Um bom Natal e um ótimo Ano Novo, né, Ed? É isso aí. As aulas voltam dia 22, já tem aula ao vivo de novo, né, João? Sim, já tem aula ao vivo 22 de de novo. janeiro, então vocês no terceiro ano, aula ao vivo, dia Também. 22 de janeiro. QR Code na tela, avaliem a nossa aula e mandem lá o relatório pra gente, tá bom? Thank you very much, everybody. Bye, bye. Bye, bye.